aplicação comercial de inversor de frequência, que vocês podem ver, que esse caso aqui é apenas um inversor, é a aplicação comercial dos relógios bidirecionais e placas solares, que o pessoal tem colocado muito na área industrial e em residencial também, né? Então, nada mais você tem que uma placa que te gera corrente contínua, né? Quando ela é estimulada pela luz solar, ela gera corrente contínua. Essa corrente contínua entra numa etapa conversora, numa etapa inversora do inversor de frequência, e com isso você faz a inversão da corrente contínua em corrente alternada e retorna essa energia para a rede com um relógio bidirecional, certo? Então, enquanto você está consumindo energia, você tá usando energia na sua casa, você está consumindo, e quando você está sem usar, e lá a placa está no sol, ela está te gerando energia. Então, você consegue vender a energia para a CPFL aqui em São Paulo, a CEMIG aí em Minas. Então, os transistores, né, que são, a gente pode chamar transistores, GBTs, elas funcionam como chaves realmente, né? Então, a gente estava falando, hora você chaveia positivo, hora chaveia negativo, e esse é o fluxo do ciclo de chaveamento do link CC para o motor elétrico. O inversor normalmente trifásico, ele contém 6 chaves ou transistores, né, acionados sincronizadamente. Então, o que nós podemos falar, então? O inversor de frequência, ele vai modular a tensão de forma controlada para que você consiga frequências diferentes da frequência da rede, que são as frequências de 60 Hz. Então, se você modula essas frequências com tempos de abertura de chaves controlados e frequências de chaveamento controlados, você consegue modular a tensão e, consequentemente, alterar essa frequência de trabalho do inversor, que é diretamente proporcional à rotação de trabalho do motor, certo? Então, o conceito do inversor do PWM é você manter a seguinte relação. Existe uma curva de tensão por frequência. Se você oscilar a tensão de forma controlada, você também vai oscilar a frequência do motor elétrico. Então, trabalhando com tensão e frequências diferentes, você consegue trabalhar também com torque. Então, dentro dessa curva, que a gente chama de V/F, é uma evolução de tensão, uma evolução de frequência, você consegue, dentro dessa curva, trabalhar sempre com o mesmo torque do motor. Então, você garante que o motor tem força suficiente para trabalhar, ele pode rotacionar tão forte, suficiente, em baixas rotações também. Isso é importante para algumas aplicações. Por exemplo, como uma ponte rolante. Se você está içando uma carga, para a carga no meio, depois você tem que partir de novo com essa carga de uma certa altura, você precisa de velocidade zero, de torque máximo e velocidade zero para que essa carga não caia. Então, aqui é o conceito como você pode, se você aumenta o tempo de chaveamento dentro do mesmo período, você acaba diminuindo a tensão média, né? E trabalha com frequências menores. Então, nós temos que tomar muito cuidado agora na prática, né? Falando do inversor de frequência. Então, ele funciona, é ideal o inversor, né? É ideal, eu acho que para os processos, controle de processos, ele realmente é ideal. Só que ele pode trazer alguns problemas. Então, o dimensionamento do inversor não é apenas para corrigir um problema do teu equipamento. Se você trabalhar com velocidades, o motor elétrico, ele é dimensionado mecanicamente para trabalhar na rotação síncrona dele. Então, se é um motor 4 polos, ele está dimensionado para trabalhar em 1800 RPM. Abaixo disso, o que vai acontecer? Você vai ter problema de ventilação. Se você tem problema de ventilação, você pode ter um problema de sobreaquecimento, e esse sobreaquecimento começar a desarmar o seu sistema. Então, você não pode trabalhar com velocidades tão baixas durante muito tempo. E se você precisar fazer isso, talvez você tenha que superdimensionar as carcaças do motor, colocar motores maiores para que ele tenha uma capacidade maior de dissipação. Então, aqui é o conceito de como varia a voltagem, né? Vamos no linguajar mais prático, né? Mas assim, como ela varia. Então, dentro do mesmo período, se você modular chaves mais largas, né?
a média da tensão é menor, você tem frequências menores. Tá? Então, aqui também um conceito importante no inversor, porque se você levar em consideração a curva V barra F, ela é uma curva que tende a zero. Então, pode ser que você, em 1,5 Hz, está trabalhando com 0 volts. Se você não tem tensão, você não tem corrente. E também não vai induzir um campo magnético no estator. Se você não induz campo magnético no estator, você não vai fazer com que o rotor siga esse campo magnético. Então, você também não tem o escorregamento. Se você não tem escorregamento, você não tem torque. Ou seja, em 0 Hz, em zero de velocidade, ou um pouco próximo de zero de velocidade, você não teria força, não teria torque. Então, o importante para o inversor de frequência é você saber aonde ele trabalha ideal, por exemplo, em 60 Hz, e qual a tensão exata que ele trabalha naquele ponto. E ir mexendo nos parâmetros, para quando você chegar perto de zero, você manter a relação, que a gente chama de V, tensão, aqui no caso 428 volts por 60 Hz, o mais próximo de constante, e não tendendo a zero. Então aqui, por exemplo, se você chega num parâmetro lá, você colocou o reversor para rodar e fala, não, agora mas eu tenho que trabalhar em 1,5 Hz. Então naquela tensão de 1,5 Hz, naquela frequência de 1,5 Hz, você tem muito pouca tensão. Então você pode trabalhar com reforço de torque, ou seja, você vai lá no parâmetro e fala assim, ó, eu quero que quando esteja com 1,5 Hz, eu tenha uma tensão mínima de 11 volts. E aí se você tiver uma tensão mínima de 11 volts, você vai manter a relação próxima daquela relação lá de quando ele está em 60 Hz. Desculpa aí. Bom, então, levando em consideração aquela reta, né? Aquela relação V barra F, se você trabalhar ela muito baixa, você pode trabalhar com um problema que é aumento da corrente consumida do motor, mas o motor pode entrar em stall. E isso causa o quê? A redução do fluxo do motor. E se você reduzir o fluxo do motor, você não vai ter escorregamento e não vai ter torque. E se você trabalhar com ela muito alta, você pode trabalhar com o motor totalmente saturado, certo? E essa pode elevar a corrente, né? E mesmo assim, com o excesso de tensão, quando você trabalha com essa curva alta, você colocou muita tensão. Pode causar sobreaquecimento, e aí sobreaquecimento causar perda de torque também. E fora vibrações também. Então aqui tem algumas perguntas, eu deixei para o Thiago também, depois vocês respondem lá para ele. Bom, então nós podemos falar agora que a gente já conhece o conceito de torque, né? Nós podemos agora trabalhar em cima de aplicações, certo? Então existem aplicações no mercado que são de torque constante e aplicações no mercado que são de torque variável. Então, aplicações de torque constante no mercado, elas são assim, o torque não varia de acordo com a rotação, ou seja, são máquinas que você precisa de trabalhar com alto torque em baixa rotação. Então, por exemplo, máquinas operatrizes, transportadores de correias, agitadores, quando você fala na parte de ponte rolante, na parte de elevação de carga, então você tem que trabalhar com aplicações em torque constante. Vocês vão entender isso que o inversor traz isso como primeiro, um outro conceito para o dimensionamento dos inversores. E existem aplicações que trabalham com torque variável, ou seja, quando você trabalha à medida que você diminui a velocidade de trabalho dessa máquina, desse equipamento, você também diminui o torque e a potência consumida por ele. Então, é uma onda que tende a ser quadrática, né? Então, é o caso, por exemplo, de bombas, centrífugas, ventiladores e exaustores. Entender o torque variável é legal, porque se você tem uma máquina que trabalha em uma frequência alta durante um tempo e você vê a possibilidade de trabalhar com uma frequência menor com o inversor de frequência, você consegue economizar energia, porque você tem um consumo menor de potência. As chamadas máquinas de fluxo. Então, aqui, a especificação do inversor. Então, vocês vão ver ali na frente que a especificação do inversor nada mais é que o seguinte. O inversor, ele é dimensionado sempre pela corrente. Então, você fala assim, um inversor de 3 HP vocês vão encontrar no mercado. Tá, mas não está muito claro. Sabe por quê? Porque o 3 HP em 220, o motor pode ser 2 polos, 4 polos, 6 polos e 8 polos. Se você verificar isso numa tabela de motores, você vai ver que todas as correntes são diferentes naquilo.
E todo o dimensionamento interno do inversor é feito por uma passagem de tensão, que é, nesse caso, fixa, né? Vai ser ou 220, ou 380, ou 440, e é dimensionado por uma corrente máxima. Então, nós temos que fazer esse dimensionamento pela corrente, certo? Se você não tem a corrente, você tem que calcular ela. Então, tem que ter um método de cálculo da corrente em função da potência, certo? E também, na tabela do motor, você pode ver aqui do lado direito, né? Você tem, por exemplo, aqui um motor de 3,7 kW, 5 CV, entre parênteses, RPM, 3.500 RPM. Nós temos aqui embaixo 220/380 volts, e ao lado nós temos a corrente em 220 e a corrente em 380 volts. Então, é um motor 220, 380, depende da ligação, ou estrela ou triângulo, né? Que você faz nele, ele vai trabalhar ou 220 ou 380. E se você trabalhar no dimensionamento do inversor, você tem que saber a tensão que ele vai trabalhar, e dimensionar ele primeiro pela tensão, e o segundo ponto, a corrente do inversor tem que ser maior que a corrente do motor, certo? Então, aqui, a especificação do inversor de frequência, trabalhando por torque variável. Então, vocês vão ver a tabela de motores, até o Thiago tem para mandar para vocês aí. A tabela do inversor de frequência, ele traz duas aplicações. Então, nós trabalhamos com a aplicação normal, onde existe uma corrente suportada pelo inversor um pouco maior, e nós temos uma aplicação pesada. Então, nós chamamos de aplicação normal de ND, onde a gente usa essa corrente para comparar máquinas de torque variável, certo? E nós temos uma corrente em HD, que são máquinas que trabalham com torque constante. Então, são dois dimensionamentos distintos e a gente consegue ganhar comercialmente se a gente entende primeiro a aplicação. Porque máquinas em ND, como a corrente é um pouco maior, a gente cai em inversores de frequência menores, né? Então, comercialmente, isso é muito importante. Então, aqui é o comportamento dos ventiladores e bombas centrífugas, né? Então, você pode ver que se você estiver trabalhando com 60, um exemplo hipotético aqui, mas com 70 Hz, que é 2.100 RPM, ele vai estar consumindo 16 CV e 5,5 kgf metro. KgF metro é a unidade de torque, tá? Se você consegue trabalhar em 60 Hz, esse consumo de potência já cai para 10. Então, você conseguiu economizar 6 CV que é 4,5 kW, imagina 4,5 kW trabalhando 8 horas por dia, 24 horas, 8 horas por dia durante 30 dias por semana, no ano todo, quanto você consegue economizar. Então, essa diferença entre o consumo de potência é mostrada para o cliente e fala, ó, com essa diferença de consumo, essa economia de energia, vale a pena o investimento no inversor de frequência. Então, os tipos de bomba, nós temos que tomar cuidado, porque bomba é máquina de fluxo, é torque variável? Falou, não, existem bombas que não são, então nós temos que trabalhar. Bombas centrífugas são bombas de engrenagem, deslocamento positivo, elas já trabalham com torque constante, tá? É um detalhe. Então, aqui o exemplo do dimensionado pela aplicação também, exaustores, né, e ventiladores. Os tipos de ventiladores que trabalham. Então, hoje também o conceito, até esse conceito do Siroco aqui, que é o conceito do ar-condicionado. Hoje está muito pulverizado, né? Hoje você vai comprar um ar-condicionado inverter, né? Então, o ar-condicionado inverter nada mais faz do que trabalhar numa velocidade de ventilação controlada. Como a gente sabe que agora o ventilador é uma máquina de fluxo, você trabalhar, se a temperatura estiver no ideal, o sensor, o termostato indicou que o sensor está trabalhando de uma forma ideal, a gente reduz a velocidade de trabalho do motor de ventilação, e aí trabalhando com o motor de condensação com uma velocidade menor, você economiza energia. E evita também aquele desarmar e armar o tempo todo, que é o que acontece com geladeiras muito antigas, esse tipo de coisa, certo? Então, a carga constante, que é o que eu estava falando, o que é a carga constante? Então, torque constante, nós estamos trabalhando com aplicações de torque constante, nós temos que mencionar o inversor como sendo HD. O que é o HD? É heavy duty, é aplicação pesada. Então, nós trabalhamos assim com transportadores, bombas de deslocamento positivo, bombas submersas, ponte volantes, elevadores, entre outras, certo? A Yaskawa tem uma característica importante, porque quando você fala em elevadores, ela é referência mundial em elevadores, tá?
E, por exemplo, todos os elevadores no mundo da Atlas Schindler e todas as escadas rolantes da Atlas Schindler no mundo utilizam os equipamentos de Yaskawa, tá? Então, existe um conceito também dentro do motor. O motor, por ser uma máquina elétrica, uma máquina de fluxo, né? Se você varia, tem uma corrente, você causa um campo magnético, mas qualquer variação no campo magnético também gera uma corrente, que é a lei de Faraday, né? Que é o mesmo que acontece quando você está numa ponte rolante elevando uma carga. Beleza, você está consumindo toda a energia daquele motor e está usando a energia da rede para içar essa carga. Quando você começa a descer essa carga, o motor está energizado, então ele tem um campo magnético. Então você tende a movimentar mecanicamente esse campo magnético. Essa variação do campo magnético gera uma força contra-eletromotriz que vai tender, e uma corrente, tender a estar no inversor. Aí o inversor, ele está cheio de energia, então está chegando a energia da rede, o link DC dele está todo positivo e negativo, todo suprido lá, e de repente vem uma energia do motor do outro lado, porque essas chaves são bidirecionais, as chaves dos GVTs, dos transistores. Então, ele tende a saturar esse barramento que a gente chama do link CC. E esse link CC fica cheio de energia e vai começar a desarmar o inversor. Ele tem uma lógica para desarmar. E se você desarmar uma carga na hora que ela está descendo, ela tende a descer e vai causar um acidente. Então, você queima esse excesso de energia que está lá num resistor de frenagem. Então, é uma aplicação muito comum também. E cargas regenerativas você tem que usar em resistor de frenagem. Então, aqui o funcionamento básico do circuito do link DC, também não vamos falar muito. O que é importante para vocês, assim, num conceito macro de inversor de frequência? Saber que os inversores são sempre dimensionados. Vamos, um primeiro passo, saber a aplicação. Um segundo passo, é HD ou ND? É uma aplicação de torque variável ou uma aplicação de torque constante? Vamos adequar isso aí melhor na tabela do inversor. E depois trabalhar em cima do dimensionamento pela corrente. Então, a corrente do inversor tem que ser maior que a corrente do motor, certo? Então, nós trabalhamos aqui com os inversores. Então, o inversor também tem uma característica importante, e é legal de ver aí, porque vocês estão numa região onde o acesso à rede trifásica em alguns lugares, fazendas, é muito difícil. O inversor ele tem uma característica importante, porque assim, nós estamos trabalhando nos motores trifásicos. Então, estima-se que a rede seja trifásica também, né? Mas, nesse caso, pode ser que o motor trabalhe em uma rede monofásica. E você tem a opção, com o inversor de frequência, de trabalhar com motor trifásico na rede monofásica. Ou seja, você alimenta um inversor com duas fases, com um sistema bifásico ou monofásico, e solta no inversor 3 fases, no motor elétrico 3 fases. Então, também tem esse recurso. Então, pode ser um recurso importante para algumas aplicações locais distantes, com motores mais baratos, porque os motores trifásicos são um pouco mais baratos que os monofásicos, porque tem capacitores muito grandes no monofásico, e também adequar, às vezes, algum erro comercial mesmo. Às vezes, você vendeu um inversor 220 para o cliente, ele tem o 380 trifásico, e você sabe que, se você ligar neutro, uma fase 380, você tem 220 monofásico. Então, com esse 220 monofásico, você pode alimentar um inversor mono e sair com 3 fases no motor elétrico. Vamos para os tipos de inversores, certo? E hoje no mercado, a maioria dos inversores, eles têm os 2 recursos. Eles são escalar e vetoriais. Só que, qual é a diferença do inversor escalar para o inversor vetorial? O inversor escalar, ele trabalha dentro daquela curva que nós falamos lá, V/F. Então, se você trabalhar dentro da curva, ele totalmente parametrizado dentro da curva, você vai ter torque máximo em velocidades baixas, certo? Bom, mas existem algumas características que impedem, às vezes, você fazer essa regulagem tão minuciosa. Às vezes você não conhece a aplicação, a máquina trabalha em várias velocidades e não consegue fazer isso. Então, a recomendação é trabalhar com inversores vetoriais. O que são os inversores vetoriais? Eles variam a tensão e frequência do motor, mantendo o torque necessário. Mas nada mais que é o seguinte, nós falamos do conceito de escorregamento.
Então, o campo magnético, né? Então, é gerado um campo magnético girante e o rotor tende a seguir esse campo magnético. Então, se o rotor tende a seguir o campo magnético, nós vamos ter o escorregamento. Para ter escorregamento, nós temos o torque. Então, com escorregamento, tem torque. Mas existem casos que, às vezes, você não consegue estimar qual é o seu escorregamento. Então, o tempo de rotação do campo magnético foi tão defasado do rotor que o rotor não conseguiu girar. Ou o campo magnético está tão fraco, né? Esse fluxo está tão fraco, tão baixo, que você não consegue gerar torque nesse motor. Então, o que você faz com o inversor vetorial? Nada mais, o que ele faz? Ele adianta o campo magnético, ele prevê que o motor vai escorregar. Então, você vai lá no parâmetro dele e seta e fala assim, ó, esse é um motor de 5 CV, 4 polos, ele trabalha ele é 1.800 RPM, mas a rotação dele de trabalho é 1.735, eles têm um cálculo para fazer. Então, você corresponde quanto a isso, quanto essa diferença entre 1.800 e 1.735 RPM dá em frequência e coloca lá. Então, esse valor de frequência é o escorregamento do motor. Então, você adianta o campo magnético do estator, prevendo que o motor vai escorregar. Então, esse adiantamento do campo magnético do motor, prevendo o escorregamento do motor, você garante que quando você estiver em zero, o campo magnético já está girante e você já tem torque suficiente para partir a sua carga, certo? Então, por que você usa o inversor vetorial? Em operações de baixíssimas rotações, torque nominal, com velocidade tendendo a zero, que é, por exemplo, a elevação de carga. Para uma operação de regulação de torque também é muito importante. Às vezes você trabalha com um sistema de um desbobinador, um processo no meio e um bobinador depois, processo de alumínio, processo de aramados. E você não pode, você tem que controlar esse torque na saída, mesmo em baixas rotações, para que você tenha, de um lado, uma força, um torque suficiente para puxar a carga, e do outro lado, um torque que não seja tão forte o suficiente para quebrar o fio, certo? E o controle preciso da velocidade também. Então, aqui falando um pouco mais da Yaskawa, vamos trabalhar com redes, né? Redes interligadas, então, é um conceito que vocês vão ver bastante na indústria. Então, os inversores da Yaskawa vão trabalhar com redes de outros fabricantes também, tá? Então, Profibus, Profinet, Ethercat, com DeviceNet, então são redes disseminadas no mundo. Isso vai ser muito importante, né? E é bem, assim, com a indústria 4.0 vindo, né? Tá difícil do pessoal chegar num consenso de qual será a melhor rede, né? Qual trabalhar e como interligar todas essas máquinas com tudo que a gente precisa, com esses métodos de controles novos, com essa interatividade nova, né? Tudo que tem sido. Então, o 5G tem sido um desafio e eu acho que a gente vai sofrer bastante no primeiro momento, porque principalmente a indústria brasileira, ela tá numa miscelânea de redes de comunicação, né? Então, nós estamos um pouco, tá meio obscuro como vai ser isso. E existem inversores especiais, tá? Então, nós temos inversores, nós falamos lá do conceito do chaveamento, então, chaveamento positivo, negativo, chaveamento positivo, a gente chama isso de modulação 2 níveis, né? E existem inversores, por exemplo, de modulação multinível. Então, a Yaskawa tem um inversor mundial, que é o G7, que ele é modulação multinível, ou seja, ele tem 2 bancos de chavinhas lá, né, de transistores, que vão fazendo modulação de um período, e depois positivo, e aí um outro modula mais um pouco. Aí um outro modula negativo, o outro modula mais um pouco. Por quê? Quando você tem a modulação só positivo e negativo, você tem o overshooting. Então, quando você modula positivo de uma vez só, ele tem um overshooting. Essa onda não é exatamente quadradinha, do jeito que ela sai bonita. Você tem um pico de tensão, depois ele tende a estabilizar. Esse pico de tensão gera uma corrente, e essa corrente é denominada corrente parasita. Então, a corrente parasita, ela atrapalha em várias coisas. Uma é no distanciamento de cabos. Então, o overshoot e o distanciamento de cabos, dependendo da
e a corrente parasita, ela atrapalha, você às vezes tem que superdimensionar cabos por causa de aquecimento e superdimensionar inversores dependendo da aplicação, dependendo da distância de trabalho. Então esse inversor é muito usado em plataforma de petróleo porque você consegue, não precisa superdimensionar ele, nem cabos, e trabalha com ele a longas distâncias, até 300 metros de distância do inversor. E essa corrente parasita também é um problema em aplicações de grande porte. Em pequeno porte também, mas o valor é muito baixo. Mas em aplicações de grande porte, uma corrente parasita, ela anda pelo rotor do motor e ela tende a ir aonde tem metal. Então, quando ela tende a ir aonde tem metal, então ela vai para os rolamentos do motor elétrico e uma corrente passando por um motor elétrico, você pode causar um ponto de corrosão ou um ponto de oxidação no contato dos rolos com as pistas do rolamento, certo? Então, aqui é o conceito da modulação multinível e o esquema das ondas. Então, do lado superior, você consegue ver do lado esquerdo o 2 níveis e do lado esquerdo, o lado direito, a modulação 3 níveis, certo? 2 bancos de GBTs, que a gente chama, né? Então, aqui, eu só queria mostrar para vocês, da linha da Yascal, o G800, esse catálogo aqui vocês têm aí. O G800 é um inversor de frequência para aplicação industrial. Ele é o lançamento mundial da Yascal em 2020, então ele trabalha 100% antenado com a indústria 4.0, tem todos os recursos de segurança da NR12, ele tem comunicação Bluetooth nesse IHM que está aqui, que é o operador digital dele, que trabalha junto com a placa de controle. Então, você pode salvar parâmetros na nuvem, já fica uma cloud disponível para você quando você compra o inversor da Yascal. Você pode parametrizar o inversor pelo seu celular, via Bluetooth ou mesmo por um cabo. Então, se você colocar um cabo e energizar a placa de potência, você não precisa estar com esse inversor interligado na rede. Isso é uma coisa importante também. Ele trabalha com temperaturas até 50 graus. Então, hoje, no mercado, se vê muitos concorrentes nossos aí trabalhando com temperaturas bem mais baixas que isso, tendo problema com inversores, certo? E é um inversor bem robusto, que é dimensionado para trabalhar com um tempo de média de tempo entre falhas de 28 anos, certo? E é um inversor que tem testes dele em trabalho com 10 anos de operação ininterruptos, tá? E esse aqui é um descendente do G800, é o CR700. CR700 é um inversor dedicado para ponte rolante, nas translações de ponte rolante e elevação. E nas translações ele tem uma característica interessante, porque ele faz um sistema antibalanço, certo? O que é o sistema antibalanço? Ele identifica que o operador vai acelerar demais a carga, mede os torques dos motores que estão ali na translação, e não deixa essa carga acelerar de uma vez só para que a carga balance. Então, aqui tem um vídeo de uma aplicação do mesmo inversor quando está habilitado e quando está desabilitado. Desabilitado, você vai ver que a mesma carga ela balança, e quando está habilitado, o cara aperta o botão, no máximo, ele tenta acelerar a ponte no máximo, mas o controle não deixa, ele acelera de uma forma controlada que a carga não balança. Então, vamos ver aqui, vou abrir o videozinho aqui. Só um minutinho. Se estiver saindo umas vozes aí no fundo, é a família aqui, viu? Aí. Então, o primeiro caso, ele acelerou um pouco, a carga não chegou no ponto dela e ela ficou balançando. E no segundo ponto, ele não deixou acelerar muito, mas chegou no ponto que ele estava precisando sem precisar balançar a carga. Certo? Pessoal, no mais, acredito que seja isso.